Você falou que você estudou TI no ensino médio, faz 2 anos isso, mais ou menos? Cara, faz um pouquinho mais de tempo. Faz um pouquinho mais de tempo. Eu terminei o ensino médio em 2011. Foi, 2011. E aí, e você a música já estava com você desde a Já, adolescência? eu toco violão desde os 9 anos de idade. Componho desde os 14, 15, assim. E aí, já queria trabalhar com música e tal, mas você ficou ouvindo aquela parada de você não vai ganhar dinheiro, você não vai pagar suas contas e tal. Então, eu fiz muitas coisas tentando gostar de outra coisa também, além de música, né? E aí, no caso, o que rolou foi o ITB do Ensino Médio Técnico, lá em Barueri, que eu fiz, de TI. Cheguei a trabalhar na IBM, trabalhei com isso por um tempo e tal. Não rolou, tentei outras coisas, fiz 2 faculdades pela metade, pra ver se eu gostava de outra coisa. Também não rolou, larguei tudo e fui tocar violão, assim. Cara, que Como é que legal. foi isso? Porque, tipo, por exemplo, pensando a gente aqui, mesma coisa, todo mundo aqui foi tentar seguir outra coisa e tal, mas aí, tipo, é clássico do ator, você vai lá e vai fazer uma escola de teatro, É. ali você conhece sua galera e tal. O músico, quando ele fala, cara, eu vou viver da música, qual é o primeiro passo que ele faz? Cara, aí que tá. Eu conversando com alguns atores, e é até bom perguntar pra vocês se é a mesma coisa, assim. Mas no caso da música, o que mais dificultou a minha iniciativa de viver disso é que todo mundo dizia pra mim que ou eu tinha que ser muito famoso ou eu ia passar fome. E no meio disso, você descobre que tem um monte de outras possibilidades. Sim. Mas eu acreditei nisso um tempo. Então, como ser famoso realmente é uma coisa que não acontece pra todo mundo, eu falei, pô, acho que eu vou tentar outras coisas pra ver se rola. Tentei outras coisas, não gostei de nenhuma delas e falei, cara, a música vai ter que me dar dinheiro porque eu não consigo ser feliz fazendo qualquer outra coisa. Na época que eu larguei tudo pra ver de música, eu tinha 22 anos. E não que eu acho que tenha um tempo pra isso, mas eu falei, cara, eu tô com 22 anos e eu já odeio todos os meus dias, saca? Porque eu não tô tocando violão, eu preciso me jogar nisso de algum jeito. E aí esse primeiro passo, o que eu penso, o que eu vi na minha carreira, e até fico curioso de saber se em outras carreiras artísticas é a mesma coisa, é que não tem um primeiro passo definido. Quando você quer fazer direito, por exemplo, com 16 anos de idade, você meio que sabe uma faculdade para fazer, que trabalho você pode ter e tal, mas com música não, você realmente acredita que ou você vira o seu Jorge ou não tem outra possibilidade. E conhecendo músicos, eu comecei a descobrir possibilidades. Eu conheci um baterista, isso foi muito chocante para mim. Com uns 19 anos eu conheci um baterista chamado Leandro Nelli. Ele não era famoso, ele não era de nenhuma banda muito famosa. E ele tinha carro, casa, 2 filhos, sustentava todo mundo. Falei, pra mim aquilo era impossível. Eu falei, velho, como assim? Ele falou, não, Jota, tudo relacionado à bateria, eu sei fazer. Eu dou aula, eu gravo com outros artistas, eu toco em 3 bandas diferentes, eu gravo disco, enfim, um monte de possibilidades. E aí eu comecei a buscar essas possibilidades na música também, desde tocar em barzinho, desde dar aula, até, de fato, ter um trabalho autoral que funcionasse. E aí você começa a descobrir as possibilidades. Então, muito do que eu descobri foi tentativa e erro, assim. Tipo, depois, muito depois, eu fui achar um curso de música, que foi a ETEC de Artes, por exemplo, aqui em São Paulo, que é um curso gratuito, inclusive. Tem canto popular, regência, tem teatro, enfim, conheci um monte de gente incrível lá. Mas eu senti que é muito tentativa e erro. Esse primeiro caminho, quando você conversa com os artistas, não tem uma unanimidade, porque meio que ninguém sabe bem o que fazer, só sai tentando pra ver se funciona, sabe? E você aí aos 22 já estava se mantendo com a música? Cara, eu tô nessa, eu tô com 31 anos agora. Sim. E eu comecei a me manter da música exclusivamente mesmo há uns 3 anos, assim. Tipo, tenho a sorte de estar com os meus 2 pais, né? Sim. Então eu passei esse tempo todo morando com eles. Até pouco tempo atrás, isso facilitou e tal. É muito louco, porque no meio desse caminho todo eu conheci muita gente que, por não ter isso, por exemplo, de não ter a casa dos pais como um porto seguro, desistiu de fazer. Porque nessa de você ir para um barzinho tocar para o cara não te pagar para você divulgar seu trabalho, muita gente, se fizer isso, não come no dia seguinte, então Exato. desiste, É saca? verdade. Vai fazer outra coisa que renda dinheiro. Então eu tive a chance de errar um pouco, de testar algumas coisas. Obviamente, não sou herdeiro, longe disso, tive que me virar muito para conseguir ajudar meus pais no meio dessa loucura toda, mas foi Mas eu entendo o que você tá falando, tipo, Foi um porto seguro, por né? exemplo, foi um porto seguro. eu e o Lahan, a gente é nascido em São Paulo, então a Uhum. gente teve uma criação até a vida adulta com o pai, a mãe, ajudava em casa e Exato. tal, às vezes ajuda mais do que o pai e a mãe tá ajudando, mas você Exatamente. tá ali, o Barros, ele teve que deixar a família no interior e vir pra cá. Uhum. Então é o que você falou. É outra realidade. É outra realidade, é É. diferente, né? É um risco maior. Eu É um entendo risco o que você Mas, maior, fala. ó, é. eu vou também ter que ser muito sincero, né? Eu sempre tive um porto seguro, né? Eu deixei, na verdade, aí foi o meu divisor de água quando eu deixei a profissão. Porque Uhum. daí eu falei, pô, eu fazia TI, tal, não sei o que, pô, né? Falei assim, cara,
tinha feito faculdade, mas aí meu pai também tinha, né? Daí eu falei, velho, agora se eu quiser ser ator, meu irmão, é por minha conta e risco. Aí eu vendi minha motinho, vendi meu computador, aí eu vim pra cá, entrei numa escola, aí Então, eu realmente... mas é isso que eu tô te falando. Aí eu falei assim, eu usei você... seguro-desemprego pra gravar. Sou eu decidiu. quietinho. Meu pai ligava e falava assim, tá bom, vai, pô, tá bom pra caraca aqui, não sei o que, não sei o que. Mas Era aí você tá eu falando, e eu. ó, mas espera, quando você decidiu ser ator, você teve que vir pra São Paulo. Quando ele decidiu ser músico, ele pôde, como Osasco é próximo, e eu era de Santana, Sim. a gente pôde continuar na estrutura familiar que a gente tava e se arriscar um pouco. É diferente de alguém, como a gente, São Paulo Sim. é o polo Tem um de movimento, né? Essa Isso, saída é um movimento. exato. É, Uma é pessoa porque que tá- ficar aqui é difícil É mesmo. caro porque, mano, você demais, tem que pagar aluguel, você tem que pagar não sei o que, e você fica sem trabalho, sem nada, realmente. E São você Paulo tem é uma razão. cidade cara, uma E cidade se ao mesmo você- tempo, isso, ao mesmo tempo que é a cidade da oportunidade, mano, se você não tiver conseguindo pagar suas contas, ela te expulsa, velho. Expulsa, exatamente, É exatamente. porque você fica sem trabalho na casa dos pais, mano, teu prato de comida vai estar ali. É isso. Seu pai pode até te Exato, falar, ô exato. vagabundo, não sai desse quarto, come aí, Exato. as minhas coisas vai estar lá, né, velho? Exato. É. Mas você tem razão, a carreira do ator é muito parecida nesse sentido. Porque é isso, você vai ter amigos que vão ganhar a vida dando aula e não sei o quê. Eu era um cara que nunca recusava trabalho, mas eu nunca dei aula. Então a gente tem amigos que um dos sustentos é dando aula de Dando teatro. aula. Mas é muito parecido com vocês, assim, atirar para muitos lados do que a profissão pode te oferecer. Pra conseguir ter Pra uma conseguir- estabilidade. E daí porque- talvez você vai ter um sucesso aqui, Exato, ali, aí. porque é tudo muito incerto e eu acho que a gente tem uma coisa que eu considero injusto, mas é a realidade, né? Porque em qualquer outra profissão que não artística, o cara que estuda mais, que tem lá, tipo, de repente os melhores diplomas e tal, não sei o que, claro, com algumas oportunidades, ele vai receber de acordo com, sei lá, ele tem mestrado, doutorado, não sei o que, tem um valor que aqueles títulos ali que ele conseguiu fazem ele receber um salário equivalente a isso. Na música e no teatro, isso não é equivalente, assim. Nem Eu um posso pouco. ser o maior violonista da face da terra, isso não garante que eu vá ganhar mais dinheiro por causa disso. Isso é muito doido, cara. Não, e outra coisa, você pode estar bombando esse mês e o outro Exatamente, mês. Você tá, exatamente. e você é famoso, né, cara? E assim, o seu divisor de águas foi. ali que você falou que de 2 anos pra cá de você conseguiu. 3 anos Cara, pra cá. foram algumas coisas, assim, porque, tipo, nesse meio tempo, e eu acho que vocês talvez tenham passado por isso também, a gente quer desistir muitas vezes, que você começa a ver, pô, não tem dinheiro pra levar uma menina no McDonald's, saca? Hoje, Como 3 é que vezes. é isso? Então, tipo, como é que eu vou fazer, enfim, só que aí sempre acontecia alguma coisinha que me incentivava a continuar. E aí houveram algumas coisas que me mantiveram acreditando até que eu chegasse aqui. A primeira delas foi, eu tive uma banda, que eu acabei desistindo da banda, tava meio chateado. Um cara do estúdio lá em Osasco, chamado Ronaldo Rossato, Nardão, beijo Nardão, inclusive. Liguei pra ele, que eu ensaiava com a banda no estúdio dele, falei, cara, eu tô querendo desistir, tá foda, tá difícil pra caramba. Ele falou, não, você é bom, cara, faz o seguinte, cola aqui numa segunda-feira, vamos trocar uma ideia. Aí eu colei na segunda-feira seguinte lá no estúdio, tava lá o Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, inclusive, que eu Sei. sou muito fã, tava no auge do teatro. E aí eu aproveitei pra conversar com ele, ele me contou toda a história do Teatro Mágico, ele demorou 10 anos pra chegar no estágio que ele tava, de lotar, tipo, casas de show de 5.000 pessoas, enfim. Ele fez desde tocar violão com case aberto na rua pra ganhar uma grana e pagar o primeiro CD, enfim, um monte de coisa. Aquilo me incentivou a gravar o disco, que o Nardão, dono do estúdio, me ajudou a gravar. Ele me arrumou uma banda, me apresentou as pessoas, fez um preço camarada lá pra eu conseguir gravar, enfim. Isso foi o primeiro incentivo. Após isso, teve um cara de uma escola de forró, que era um ritmo que eu não conhecia tão bem assim, que me viu tocando no condomínio e falou, cara, eu tenho uma escola de forró, você não quer conhecer e tal, não sei o que. Eu fui, gostei. Descobri que acho que essa escola deve ser uma das maiores escolas de forró do planeta, que chama Pé Descalço, porque ela tem umas 6, 5 filiais em Belo Horizonte, umas 3 em São Paulo, tem filial no Japão, filial e tal. E aí essa galera começou a ouvir minhas coisas e dançar nas aulas. Cara, que E aí nas aulas de todas as filiais. Então chegou ao ponto de eu ir pra BH tocar, porque essa galera me ouvia. Então eu ia pra uma festa de forró e tocava meu som. E aqui em São Paulo, como o forró acontece mais tarde do que os shows que eu normalmente fazia, a galera ia pro meu show, lotava o meu show, e aí eu ganhava o couvert com essa parada, e depois ia todo mundo pro forró. Então a galera do forró me sustentou um tempo, assim. Que legal. Isso foi um baita incentivo. Após isso, o lance que foi o ápice, assim, foi começamos a pandemia e tal, e eu comecei a gravar mais vídeos autorais nas redes sociais, não sei o que, como tava todo mundo, por motivos, né, enfim, focados mais na arte e tudo mais, meu trabalho começou a viralizar e tal, e aí do nada de 15 mil seguidores no Instagram, em 2 meses eu tava com 50 mil,
Depois foi subindo, uma menina que era de um fã-clube do 5 a Seco, de uma outra banda que eu adoro, inclusive. Ficou fã do meu trabalho, montou um fã-clube, eu passei num PROAC edital, gravei uma live no meio da pandemia e tal. Essa menina, sem falar nada comigo, pegou essa live, picotou em vários Reels, começou a divulgar, esses vídeos começaram a viralizar também, e aí no final da pandemia eu tinha 200 mil seguidores, assim. Caramba. Tipo, por causa dessa garota e, enfim, do PROAC, essa junção de coisas. E aí, assim que acabou a pandemia, começaram a me chamar para um monte de show, eu fechei minha primeira turnê na Europa, enfim, as coisas começaram a andar, assim. Mas a grande virada foi pós-pandemia, assim.